Olá, prezados amigos, prezadas amigas, boa tarde para todos, que Jesus nos abençoe, que Ele inspire o nosso coração em mais esse dia de estudos sobre a obra Calma, já chegando aí hoje no capítulo 30 da obra. Então a gente agradece a todos os amigos que se fazem aqui presentes e que nos acompanharam ao longo de toda essa jornada até aqui. Temos ainda, para além do capítulo de hoje, 2 capítulos, mas já avançamos bastante na obra e esperamos, sinceramente, que algumas sementinhas que possam ter colhido nessas reflexões venham a contribuir na construção de mais calma, de mais serenidade no coração de cada um de vocês. Se isso se der, daremos por satisfeito, com o propósito desse estudo, claro, para nós também aprofundar, construir, avançar nesse estabelecimento da calma, da serenidade em nossos corações. Então sejam aí muito bem-vindos, pessoal que já está aqui, o De Jesus aqui lá de Maryland, a Rosemary lá de Sorocaba, o Márcio de Paracatu, o Tavinho, a Patrícia Demarco, a Dorinha Bertolani de Bauru, o Wilson Lopes de Campinas, a Beatriz Falhas, o Tiago Pacheco, lá de Curitiba, a Ana Lúcia Gouveia, lá de Teresópolis, ou Ecovila Santa Branca, Teresópolis de Goiás, a Célia Machado, lá de Maringá, a Emiliana Corratso, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Jane e o Aimoré, lá de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, a Alexandra de Jundiaí, o Ronaldo, lá de Osasco, a todos esses corações, muitos deles aqui, que têm estado conosco desde o primeiro capítulo, o nosso abraço caloroso, o nosso abraço fraterno. E hoje nós vamos, então, como disse, para o capítulo 30 da obra, cujo título é Abençoa e Segue. Muito bonita essa síntese que Emmanuel nos propõe, porque é preciso recorramos a essas duas palavrinhas sempre em nossa vida, em nossa jornada aqui pela experiência material, que é em si mesma marcada por tanta impermanência, por tanta transitoriedade, é preciso nunca nos apegarmos, é preciso nunca nos prendermos, é preciso sempre avançar. Nas palavras do apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Ou Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que não avançar é recuar. Esses dias mesmo fizemos uma reflexão no Congresso da FESP sobre a lei do progresso e vamos vendo que tudo ao nosso redor está sujeito a uma lei de progresso. E aqueles que perdemos esse bonde da vida por nos apegarmos, por esquecermos da importância desse seguir, nós vamos mantendo-nos, digamos assim, estagnados e vamos vendo tudo ao nosso redor progredir. Por isso, Santo Agostinho coloca, não avançar é recuar. Não no sentido de que o espírito ele venha retrogradar, retroceder. Isso não ocorre. O que o espírito já conquistou é conquista sua. Acontece que ele está inserido num meio. E se esse meio, como um todo, progride e ele não progride, é como pensando aí em termos bem da física, lá do colegial, o conceito de velocidade relativa. Se alguém está olhando esse indivíduo de um carro, por exemplo, em movimento, um indivíduo que ficou parado em uma calçada, em um determinado ponto da via, o indivíduo que está no carro, partindo considerando ali a origem onde ele está no carro, ele vai ver esse indivíduo que está parado sempre se afastando dele. É o que acontece, é o que Santo Agostinho está dizendo, não avançar é recuar. Do ponto de vista do planeta Terra, que está evoluindo, da humanidade terrestre, os espíritos renitentes, especialmente aqueles muito renitentes, eles vão sendo vistos, digamos assim, cada vez mais longe por aqueles que estão progredindo. É o que acontece, por exemplo, no caso desses exílios, quando espíritos são realocados a outros planetas, porque não conseguiram acompanhar a evolução daquele planeta. Por quê? Se cristalizaram. Há séculos, há várias encarnações, não têm conseguido avançar, não têm conseguido deixar aquele ponto onde estacionaram, seja por um ódio, por um vício, por uma paixão, mas o mundo está progredindo e chega um ponto em que não mais
se harmoniza, né, a sua vivência ali naquele mundo. Até para o seu próprio benefício, ele precisa de um mundo que está na faixa de buscas, de processos educativos mais necessários para ele. Então, é muito importante a gente estar atento a esse verbo aqui, seguir, progredir, avançar. Tudo na criação divina está avançando, está progredindo. Vida é movimento, vida é realização. Tudo aquilo que fica estagnado, tudo aquilo que estaciona está, entre aspas, morto na criação. Basta analisarmos, por exemplo, a água parada e a água em movimento. A própria expressão do Evangelho, água viva, ela era designativa da água em movimento, da água corrente, porque ela é água saudável, é água repleta de oxigênio, é a água que realmente nutre e mantém a vida. Ao passo que a água parada geralmente é berço de enfermidade, né, de lodo, de sujeira. E também o verbo abençoa, que vem antes do verbo seguir, porque não é caminhar à torta e à direito. Não é caminhar sem rumo, não é caminhar sem ideal, não é caminhar sem norte, sem uma inspiração que nos conduza de fato. Então é preciso abençoar aqui no sentido de fazer o melhor ao nosso alcance, tanto na relação com os semelhantes, tanto nas nossas atividades diárias, profissionais, espirituais, no convívio no lar, seja no que for, abençoar será valorizar a vida, será valorizar os recursos que o Criador nos dá. É multiplicar os talentos, como nós vemos lá na parábola dos talentos. Esse é o que abençoa a vida, é o que coloca os recursos da vida em multiplicação, em movimento, dinamiza a sua existência e por isso contribui também com outras existências. Então é aquele que permite o fluxo da vida a partir dele próprio, do seu coração, ele está acompanhando isso, fazendo o seu melhor. Então ele abençoa e justamente por abençoar, por fazer o melhor, por servir, por amar, por perdoar, é que ele se encontra livre para seguir. Porque aquele que não abençoa, aquele que não busca o bem, aquele que não, né, interioriza o bem, o amor e exterioriza isso na sua prática diária, por mais que ele se movimente no mundo, pode fazer muita coisa no mundo, mas ele está preso. Ele não está efetivamente progredindo. O próprio Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta isso. Muitas vezes o indivíduo acha que ele está no caminho da vida aí nos altiplanos, que ele está em pontos muito elevados, quando para a espiritualidade ele está completamente estagnado. Né? Ele pode estar conquistando, realizando um monte de coisa aqui no mundo, cargos, títulos, renome, influência, seja o que for. Mas se no plano interno ele não está amando, perdoando, ele não está fazendo isso com desinteresse, exercendo a caridade, a justiça, né, a misericórdia, ele está estagnado, embora em aparente movimento no mundo. Por outro lado, nós vamos ver pessoas que, no plano exterior, ela está ali, sempre naquela vidinha dela, de singeleza, de simplicidade, no seu trabalho ali, que não são aqueles trabalhos destacados do mundo, mas ela exerce com honestidade, tem ali o seu ganha-pão digno, convive ali com a sua família, ou seja, ela não tem um alcance muito grande, né, em termos de expressões exteriores na vida, mas está mais avançando às vezes, porque no plano interno ela está sublimando sentimentos, ela está conquistando valores imortais. Então, como o nosso olhar humano engana? Às vezes aqueles que fazem tantos estardalhaços no mundo, que passam, né, tão aplaudidos, com tanto brilho, estão absolutamente estagnados, voltam ao mundo espiritual travados. Ao passo que aqueles que passam na obscuridade do mundo são aqueles que mais seguiram, que mais avançaram, porque não é uma questão de jornada exterior. É uma questão, sobretudo, de jornada íntima. Quanto o indivíduo está seguindo dentro dele mesmo, porque essa é a jornada do Evangelho. O próprio Gamaliel falou isso para Paulo, depois que Paulo se converte, o busca lá em Palmira. Gamaliel diz assim para ele: a jornada do Evangelho, né, ao adaptarmos ao Evangelho, Paulo, é descobrir um novo país cuja grandeza se perde no infinito de nossa alma. Então é jornadear aí por esse país desconhecido de nós mesmos, identificando as imperfeições, né, identificando
as várias partes desse campo interior, aquelas que já são férteis e podem melhorar, aquelas que estão absolutamente estéreis, aquelas que estão repletas de espinheiros e ervas daninhas, aquelas que estão cheias de pedregulhos. Essa é a grande jornada do espírito para dentro de si, abençoando e seguindo, portanto, libertando-se para avançar com mais proveito, acompanhando o movimento da vida, fazendo o máximo ao seu alcance, imprimindo a maior velocidade, digamos assim, no seu processo de progredir. Essa é a evolução consciente. Está lá, questão 117 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se depende do espírito progredir mais ou menos rapidamente. E os espíritos, então, respondem a Kardec e a todos nós, dizendo que sim, depende da nossa submissão à vontade divina e do desejo que temos de progredir. Então, a nossa vontade e a nossa fidelidade são as duas alavancas essenciais que definem a velocidade com que progredimos. E, portanto, o quanto de felicidade vamos construindo em nós. É a vontade de progredir, de melhorar-se, de superar-se, não os outros, mas superar-se, de vencer a si, não no mundo, como diz Jesus, vencer o mundo, seu mundo interior e não no mundo. E, então, a vontade e fidelidade, a nossa submissão às leis divinas, a nossa harmonização no plano mais simples das nossas realizações a esses paradigmas da lei divina. Lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Eis aí as grandes chaves do nosso progredir. Aí Emmanuel vai dizer o seguinte para nós: sofres, talvez, muito mais pelos outros que por ti mesmo. Então, isso aqui é importante, que a gente está falando aqui de progresso. Nós estamos falando aqui dessa impermanência da vida, nós estamos falando aqui de autonomia, de libertação interior do indivíduo para que ele possa seguir progredindo. O que acontece muitas vezes, no entanto, é que o indivíduo ele acaba se prendendo ao modo de ser dos outros e fazendo disso um impeditivo para que ele progrida. Então, uma pessoa que lhe é cara, por exemplo, que não tem qualquer busca espiritual, que não quer avançar, não quer progredir e tal, a pessoa, por uma incompreensão do que seja amar propriamente, ela converte o amor numa algema. E aí ela deixa de avançar porque aquele outro não quer avançar. Isso não significa dizer que nós devemos nos afastar das pessoas que nos são caras, que devemos deixá-las de lado. Não, nós temos deveres sagrados, especialmente no caso dos familiares, da família. Mas nós precisamos aprender o que é renunciar. E há aqui uma mensagem muito bela do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, vou até ler aqui um trechinho dela, capítulo 154, chamada justamente Renunciar, em que ele vai ensinar para nós o que é isso. A gente não pode ter na falha dos outros, na dureza dos outros, na preguiça dos outros, justificativas para nós não fazermos as nossas melhorias. Que seria, por exemplo, de Lívia, se ela utilizasse como desculpa, como excusa, o fato de Publio Lentulus não compreendê-la, não querer seguir Jesus, o que seria dela se ela não tivesse feito essa caminhada? Manteve-se ali ao lado dele, mas como falávamos, é uma caminhada interior. Então ela seguiu avançando, ela seguiu progredindo, apesar dele não compreender, dele não buscar. Mais tarde ele o faria. Joana de Cusa, a mesma coisa. Quinto Varro, a mesma coisa. A esposa não o compreendia. E assim tantos outros exemplos. Então, a gente não pode atrelar excessivamente essa nossa busca, esse nosso estado de consciência tranquila, de harmonia interior, às escolhas dos outros, porque eles são livres, são espíritos livres, com autonomia. O amor deve existir sempre. Faça ele isso ou ele não faça. O amor deve existir sempre, porque o amor é libertador. Ele não nos pede que fiquemos ali amarrados àquele indivíduo, imitando ou abonando os seus comportamentos para expressar o amor. Não. Os espíritos que verdadeiramente amam, eles seguem progredindo, seguem fazendo o que lhes cabe, testemunhando, sendo fiéis, porque compreendem que então terão mais recursos, inclusive, para amparar
aqueles outros que não progridem. Então, diante daqueles que relutam em progredir, sejam pessoas queridas, próximas, sejam outras, né, desconhecidas, quantas vezes a gente não recorre a isso para mantermos como estamos? Ah, todo mundo faz assim, mas o fulano lá, todo mundo da firma faz assim. Não importa o que todo mundo está fazendo, o que importa é o que você está fazendo. Como Jesus disse para Pedro, o que te importa a ti? Segue-me tu. Então, nós não podemos fazer com que a nossa jornada com Jesus, de melhoria, aperfeiçoamento diários, dependam das atitudes dos outros, porque senão nós não progrediríamos nunca. Porque sempre alguém não vai agir como esperávamos, sempre alguém não vai agir como o Evangelho orienta. A gente vai conviver no mundo de expiação e provas a todo momento com essas incoerências humanas, sejam de pessoas mais próximas, sejam de pessoas mais distantes ou desconhecidas mesmo. Nós temos que estar conscientes daquilo que nos cabe, porque a gente já tem muitas raízes aí de sofrimento por lidar dentro de nós mesmos. O que acontece é que muitas vezes a gente multiplica e cria ainda mais sofrimento por causa das escolhas dos outros, que estão fora do meu alcance. Por isso os estoicos, por exemplo, né, se a gente lembrar um Epiteto e outros, né, estoicos, eles falavam muito isso, que o segredo da felicidade está em não fazê-la depender daquilo que não está sob o nosso controle. A felicidade real, profunda, ela é perene por quê? Porque ela brota no espírito que já compreendeu que só depende dele. O outro não foi compreensivo, o outro não correspondeu, o outro não foi grato, o outro fez isso, fez aquilo. O que importa é o que eu fiz para o outro. Eu ajudei ele tanto, mas ele não. Não importa. Você se alimenta do que você fez, do que você ajudou, do amor que você deu. Esse era o segredo da felicidade aí para os estoicos. E se a gente pensar, o Espiritismo, o Evangelho também vão nos ensinar isso. A felicidade é inerente à condição do ser. Quando, na questão 967, se pergunta lá qual é a felicidade, né, dos bons espíritos, do que ela é constituída, e eles responderão, os espíritos, do conhecimento que têm, né, o conhecimento das coisas que já possuem, o bem que fazem e o amor que sentem. Percebam, esses são os três elementos. Eu estou simplificando, a resposta é maior, mas basicamente são esses três, né? O fato de não terem vícios, o conhecimento que já possuem, o bem que fazem e o amor que sentem. Ou seja, independe das escolhas de outros, das circunstâncias. Por isso é uma felicidade perene. Por isso é uma felicidade duradoura. Então não é ser frio, ser indiferente, é ser compreensivo. É fazer o que lhe cabe, abençoar o outro em suas escolhas, em seu caminho e seguir adiante. Nós não o amaremos menos por isso, em respeitando as suas escolhas, ainda que equivocadas, ainda que não concordemos, mas ele é um espírito livre, filho de Deus. Então é o que Emmanuel vai dizer no capítulo 154, Renunciar, livro Caminho, Verdade e Vida. Olha o que ele diz. Deixa eu ver o trechinho aqui. Primeiro ele fala, né, que não é como muita gente entende, eu vou abandonar os meus deveres com a família, vou largar tudo, vou viver distante para servir a Jesus. Não é essa a ideia. É, sobretudo, um libertar-se interiormente, convertendo um amor ainda misturado com egoísmo, que era algema, convertendo isso em um laço, que é o amor renúncio, o amor puro, o amor libertador. Um laço que não se destrói, mas que também não escraviza, não cativa. Aí ele diz aqui, observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra conquistando as do céu. Ou seja, ele não vai melhorar agora, pode ser que não melhore agora, que bênção se melhorar agora, mas eu não vou fazer depender o meu trabalho com Jesus, a minha alegria em Cristo, a minha consciência tranquila da escolha dele. Se ele não entender agora, não se renovar agora, nós temos a eternidade, nós estaremos caminhando juntos. Os corações que se amam jamais estarão plenamente apartados um do outro na criação. Se os pais são incompreensíveis, prossegue ele, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Olha aqui, renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos,
a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Então eu renuncio a essa pretensão, a essa expectativa de melhorá-lo agora. Eu deixo de sofrer tanto por isso. Eu renuncio, esperando na eternidade, quando ele despertar, e sigo fazendo o meu papel. Né? E nesse caso, ainda mais unido a ele, porque com um amor agora ainda mais puro, com a exemplificação, com a paciência, sem expectativas que geram desilusão, sofrimento, angústia, respeitando, compreendendo, abençoando e seguindo. É isso, no fundo, que Emmanuel está dizendo para nós. Né? Então, fica aí a sugestão, leiam depois esse capítulo 154. Então, sofres, talvez, muito mais pelos outros que por ti mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não criar essas expectativas, esses anseios, essas ansiedades quanto a mudanças muito rápidas do outro, exigências que a gente tem nas nossas relações, porque aí a gente remove uma série de fontes de aflição, de angústia. A gente passa a fazer depender a nossa felicidade daquilo que está ao nosso alcance fazer. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura engajada nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extinga o mal. Então, quando a gente está na ignorância, quando a gente está né, na brutalidade ainda das paixões, na cegueira do espírito, a gente nem vai atentando muito para isso, né? A gente vai passando por cima de tudo, de todos, não está nem muito ligando para o outro. Quando a gente começa a acender uma certa luz, começa a fazer um processo de melhoria, a gente começa a reparar mais no outro, nas incoerências do outro e tal. E aí, nesse início, sobretudo, a gente começa a querer exigir muito do outro, que o outro faça o mesmo processo que nós, especialmente aqueles que são mais queridos. A gente fica muito aflito pelo outro, não fazer isso, não melhorar aqui, não mudar aquilo outro. Tal, mas você segue avançando, seguindo, ganhando maturidade. E aí você começa a entender que é preciso respeitar o tempo do outro. E que não adianta sofrer tanto por mudanças que talvez não virão agora, que só virão quando o outro, de fato, fizer o movimento que cabe a ele. Você entende que cabe a você seguir exemplificando, fazendo o seu melhor, abençoar e seguir. Então, são jornadas, são etapas da jornada evolutiva de cada um de nós. Primeiro, a ignorância total, a nossa cegueira, né, para conosco, para com os outros, a gente não está nem muito ligando para o outro, nem tão pouco para nós, a não ser pelos nossos instintos, para nossas paixões. Aí acende um pouquinho de luz, a gente começa a fazer esforços de melhoria, começa a tentar no outro. Mas aí para exigir muito, para cobrar muito, e aí sofre, se decepciona, se desilude. Aí avança um pouco mais, conhece-se um pouco mais, amadurece-se um pouco mais. Aí o indivíduo começa a compreender os outros. Ele segue avançando, progredindo, melhorando-se, mas passa a respeitar, passa a não sofrer tanto pelo outro, no sentido de respeitar as escolhas do outro e entender que a vida é infinita, Deus vela por todos, ampara todos nós, a vida educa, a vida ensina e estaremos juntos. Eternidade afora, mais cedo ou mais tarde, todos despertarão. E a melhor maneira de contribuir é justamente avançando, porque então eu chamo aqueles que ficaram. Né? Em seguindo a jornada, eu abro caminhos também para os que estão ali parados. Em muitas ocasiões, agora ele traz alguns exemplos. Ó. Cultivas a inteligência e percebes logo, ou para logo, as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Então você está lá, estudando, né, se esforçando e tal, seja fazendo um curso, melhorando-se profissionalmente, seja estudando a doutrina espírita, as obras básicas e tal, você está lá nesse esforço de aprimoramento da inteligência, e aí você vê ao seu redor alguns indivíduos que burilaram tanto a inteligência, mas para usar para fins mesquinhos, interesses menos dignos. É um indivíduo lá na empresa que fez um monte de curso de preparação, que tem toda uma cultura, mas que não tem qualquer moralidade, usa aquilo apenas para expressão do egoísmo. É um indivíduo que estuda um monte da doutrina espírita, mas na convivência diária não aplica nada, é a pura contradição de tudo aquilo que tem estudado. Isso, se não estivermos atentos, desanima o indivíduo, porque ele se vê meio fora do ninho, mas para que eu vou ser o diferente? Mas não,
É preciso ser fiel à sua consciência. Este que está agora ilustrando a sua inteligência, mas ainda para usá-la para o mal, para o egoísmo, mais cedo ou mais tarde desperta. Porque a luz que se acende na consciência, mais cedo ou mais tarde, ela convida também o indivíduo a acender a luz no coração. Questão 780A de O Livro dos Espíritos. O progresso intelectual, ele engendra o progresso moral, por quê? O indivíduo vai ganhando em discernimento. Então, quanto mais ele vai avançando, conhecendo, embora a moralidade fique ali para trás, na retaguarda, chega uma hora que a distância é tão grande que aquilo gera um incômodo muito grande, porque o indivíduo já sabe discernir. E aí ele entende por si, né, internamente, ele desperta para a necessidade de equilibrar progresso intelectual e progresso moral. Então não desanima, ora por estes, né, abençoa eles e segue adiante. Mas não desanima, não segue nos mesmos caminhos. Ah, todo mundo está fazendo assim, todo mundo estuda, depois dá um jeitinho lá para conseguir isso. Não seja você o que faz isso. Estuda e faz o seu melhor. Se a vida não te abre essas portas, não recorra a esses jeitinhos, não recorra à corrupção, não recorra ao egoísmo. Isso é uma conquista falsa, isso é ilusão, porta ilusória que a gente entra. Né? Só tem valor, só satisfaz e nutre a alma o que é verdadeiro, o que foi feito no âmbito da moralidade, no âmbito dos princípios do evangelho. Tudo mais é ilusão humana, que passa como as brisas e as brumas da manhã, ante o sol da verdade. Então não seja você o que segue esses caminhos. Se os outros estão seguindo, ora por eles. Né? Quanto mais consciência tiverem, mais inteligência, mais responsáveis serão. Agora, você já sabe que não é esse o caminho a ser feito. Por outro lado, prossegue Emmanuel, não raro aprimoras o sentimento e surpreendes os que te recebem os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Então você está lá, na labuta intensa para vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e faz o seu melhor ali para o indivíduo. O indivíduo responde com indiferença, com sarcasmo, com ironia, com ingratidão. Dá aquele desânimo, mas é preciso não se deixar abater, não desistir. Né? Sofre ele, que ainda não consegue sentir a pureza, a beleza de um sentimento como a gratidão, a alegria do amor, do servir, da amizade sincera. É ele que é o sofredor, não você que sofreu ingratidão. Você deu o seu melhor, você já consegue fazer algo por desinteresse, por amar. Isso que deve ser o seu prêmio, não a retribuição dele. Pelo contrário, para com ele compaixão, porque ainda está nessa dureza, nessa frieza da indiferença, da ingratidão. Então não se deixe desanimar. Segue adiante, amando ainda mais, porque é isso que depura o nosso amor. São esses testes da ingratidão, da indiferença, que realmente aferem a pureza do nosso amor. O quanto é um amor desinteressado. O quanto já conseguimos nos libertar aí do egoísmo. É isso que vai aferindo o nosso amor. Está lá, questões 937, 938 do Livro dos Espíritos. A questão das decepções, da ingratidão. Né? O homem de bem, verdadeiramente, ele é feliz pelo bem que faz, né? Não pelo que recebe da parte daquele que foi o objeto, né, do bem. Frequentemente, prossegue Emmanuel, compreendes os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Meus amigos, todos nós, no processo de jornada ascensional, enfrentaremos essa solidão. Faz parte. Né? É a academia do Evangelho do Cristo, nos diz André Luiz, logo no prefácio do Nosso Lar. É o discípulo, ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo vastas ou grandes lições sem cátedras visíveis e ouvindo longas dissertações sem palavras articuladas. É no âmbito aí dessa solitude interior que não se faça também isolamento, que não se faça rancor, ressentimento, não. É aprender a conviver com essa solidão interna, da nossa comunhão ali com Jesus, mas também traduzindo isso em mais fraternidade, em mais serviço, em mais amor.
Leiam depois, aqui ó, no capítulo 70 do livro Fonte Viva, uma das mais belas mensagens de Emmanuel, intitulada justamente Solidão, que ele fala desse caminho aí do discípulo. Ele começa já dizendo assim, ó, à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos, e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. E aí ele segue. É como um indivíduo que subindo a montanha, ele pode ver mais longe, mas ele também se encontra mais só, é tudo mais silencioso. É um indivíduo que, aqui no plano do mundo, ele não está mais na faixa da multidão apenas, de fazer tudo o que os outros fazem, de buscar apenas o terra a terra. Internamente ele já se elevou, já vê as coisas mais longe, mas ele se sente meio que deslocado, ele se sente meio que insulado, né? Em meio ainda a condições tão diferentes como é a Terra. Mas ele está mais profundamente ligado a Jesus, porque já aprofundou a sua experiência como mestre. E isso é para ele estímulo, força. Não para se prender numa torre de marfim desprezando os que ainda não subiram, mas para servir ainda mais, né? E avançar, progredir mais para ser ainda mais útil a Jesus, à multidão. Convence-te de que estás passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Então é um mundo em construção. E não deveremos esperar a obra acabada no mundo para iniciar a nossa. A regeneração do mundo, ela parte de nós. O todo jamais estará pronto, concluído, sem o aperfeiçoamento da unidade. Nós somos unidades nesse processo. Unidades vivas e conscientes, como nos diz Emmanuel. Então é preciso que a gente comece desde já a fazer essa nossa melhor versão, para contribuirmos com esse mundo em construção, né, a partir da vida melhor edificada em nós mesmos. Então, é como diz Guimarães Rosa, né, nas suas palavras, ele diz assim, o Senhor mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é que as pessoas não são sempre as mesmas, ou não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, estão sempre mudando, né, que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso me alegra de montão. É o que Guimarães Rosa vai dizer lá no seu livro Grande Sertão Veredas, ou seja, as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Nós todos estamos em processo de aperfeiçoamento, né? Estão sempre mudando. E isso é, de certo modo, a beleza do mundo, porque é essa lei do progresso a que todos estamos sujeitos, que não sejamos nós aqueles que ficam parados no tempo, né? Aqueles que são sempre iguais, são sempre os mesmos, aqueles que não estão buscando ser versões melhores de si mesmos, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada vida, né? A cada existência. Por muito te afeiçoes a criaturas determinadas, recorda que todos nós, os que nos achamos em ação, no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de queda e erro. Né? Enquanto não formos espíritos puros, estamos suscetíveis à queda e erro. E nós somos colegas uns dos outros. Cada um tem a sua parte a cumprir nessa obra como um todo. Nós estimulamos-nos uns aos outros, mas devemos estar atentos essencialmente com a parte que nos cabe. Não nos cabe ficar ali vigiando o outro, né, pressionando o outro para fazer a parte que lhe cabe. É um ser livre, autônomo. As consequências de suas escolhas, ele mesmo as encontrará no plano da própria consciência e nas próprias circunstâncias que a vida lhe traz. Compete estarmos atentos à parte que nos cabe, não nos perdermos tanto nessa análise, né, nessa contemplação das atitudes, das obras dos outros, porque então a gente acaba se esquecendo da nossa. Né? Quem está fazendo o que lhe cabe não tem nem tempo nem energia suficientes para ficar vigiando, para ficar pressionando todos os demais. Não, ele está fazendo a parte que sabe lhe cabe e com isso ele está estimulando os outros colegas, né, os corações ao seu redor a fazerem a parte que lhes cabe também.
A Ana Lúcia Gouveia diz aqui para nós, né? A mansidão e a serenidade conquistam os corações, representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e esta pode resistir a todos. Então, ótima síntese. A calma e a serenidade do coração, de consciência tranquila, estimula os outros. E ele não se torna também influenciável pelas revoltas, pela estagnação, pelo egoísmo do outro. Ele segue fiel à sua própria consciência, né? A Patrícia Demarco colocou aqui para nós também um trecho do livro Libertação. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Então é isso. A vida é patrimônio de todos. Como Emmanuel acabou de nos dizer aqui, ó, nós somos colegas uns dos outros, né, na vida aqui, nessa obra de aperfeiçoamento do planeta. Agora, a direção, as escolhas, a velocidade de progresso, isso é de cada um. Aí ele prossegue, a cada um segundo as suas obras, aqui disse a Sinara para nós, exatamente. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Então não dá para eu carregar o outro no processo evolutivo. Né? A Matilde, por exemplo, com o filho dela, Gregório, no livro Libertação, que a Patrícia citou aqui para nós, ela guardava há séculos, por uma brecha ali, para então poder atuar com o seu amor, com o seu carinho e estimular o Gregório a despertar, porque o movimento cabia a ele. Ela seguiu progredindo, sem deixar de amá-lo. Estava sempre buscando ali a ocasião para ampará-lo. No momento devido, ela atuou, ele despertou para iniciar uma longa jornada de amadurecimento. Mesma coisa a Lívia, com Públio Lentulus. Né? Nós temos o caso lá do livro Entre a Terra e o Céu, da irmã Clara, que esperava 22 séculos por seres amados. 22 séculos esperando, amigos. Antes de Jesus vir à Terra, ela já estava aguardando por esses corações. Então não dá para carregar aquele que se cristalizou. Dá para seguir amando sempre, abençoando, vibrando, orando, para que quando ele despertar, ele possa encontrar mãos estendidas e recursos para avançar. Né? Uma coisa, a Arlita pergunta aqui, mesmo no caso dos filhos, uma coisa são os filhos pequenos, sob a tutela dos pais, que têm esse dever de orientar, de definir e tudo mais, quando ainda não tem autonomia. Outra coisa é o filho já crescido, já de posse da sua autonomia, consciente, espírito livre que é. Os pais aconselham, os pais estão sempre ali presentes, né? São um porto seguro, mas precisam também dar a autonomia ao filho para suas escolhas. Porque, às vezes, acontece, muitos pais ficam tentando sufocar o filho, com isso nem o auxiliam, pelo contrário, às vezes geram mais resistência, ou tornam ainda mais refratário a qualquer conselho, a qualquer apoio, porque se sente sufocado. Né? É um patrimônio fundamental do espírito, a liberdade, o livre-arbítrio. E a escolha disso, porque é daí que nasce a evolução. Ninguém progride carregado, ninguém progride, ninguém evolui coagido. Não. Foi dada a base? Foi. A exemplificação está sendo dada, ele sabe que pode contar com o pai, com a mãe? Beleza. Deixemos ele caminhar, fazer as suas escolhas. Né? Não julguemos quando voltar arrependido, estendamos a mão, amparemos, mas não sufoquemos também. No caso do filho que já tem aí autonomia para suas escolhas. Seres queridos, muitas vezes, assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Acabamos de falar aqui agora, né? Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Então vão ter aqueles que vão se cristalizar na inutilidade e no supérfluo. Então, como a gente vê isso, né, no mundo de hoje? Assim, né, você vê Instagram, essas redes, parece que é um culto do supérfluo, é um culto né, só de uma vida só de prazeres, só de facilidades, só de viagens. Né? E isso muitas vezes é o invejado, é o que é idolatrado. Quando as vidas laboriosas, as vidas de entrega, de renúncia, são lançadas ao plano da obscuridade, por um mundo que cultua ainda mais o que brilha aos olhos do que o que brilha ao coração.
como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente vai dar mais valor àquilo que toca o coração do que àquilo que brilha aos olhos? Os que vagueiam no curso de uma existência inteira, procurando a realidade de Deus como quem acende uma vela para enxergar o sol. Então, o sol está aí, né? A luz solar, a gente está acendendo uma vela para enxergar o sol. Ou seja, ele tá tão cego para esse sol que o envolve, que ele está tentando acender a vela para ver se consegue enxergar. Por quê? Seja por ignorância cultivada, seja por interesses, né? Ou por orgulho, ele pesquisa, 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 mas não consegue encontrar Deus. Por quê? Muitas vezes porque não abriu o campo do sentimento, porque está apenas no âmbito da intelectualidade, porque ainda está naquele orgulho, né? Deus é que tem que se mostrar para mim, não é eu que tenho que me colocar humilde perante Ele, né? Quantos céticos não são assim? Quantas inteligências grandiosas estudam a natureza, a perfeição das leis, não conseguem ver Deus? Por quê? Estão apenas no plano do raciocínio, não abriram o sentimento, não se colocaram com humildade perante a vida, porque então sentiriam a grandeza do divino que os envolve sempre como o sol a todos nós. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos. Ah, não, esse trem, né? Esse negócio de espiritismo, de evangelho, dá trabalho demais, é difícil demais, eu vou voltar para minha vida de antes mesmo, eu ficava quietinho em casa, não tinha que preocupar com isso, não tinha problema aí com o espírito, não tinha, né, dificuldade com obsessão, não tinha dificuldade com perseguição, com compreensão, trabalho, desafio, esse negócio de mudança interior, consciência pesada, isso está com nada, né? Eu vou largar a mão disso, vou voltar para aquela vida de sempre. Não está lá aquela figura muito simbólica do Êxodo? Moisés tira o povo do Egito, que é um símbolo da escravidão à matéria, Egito, Mitzrayim, estreiteza, limitação no hebraico. Então ele tira o povo, eles estão caminhando no deserto, e eles começam a reclamar com Moisés. Ah, por que você nos trouxe aqui para esse deserto, passando fome aqui? Lá pelo menos a gente tinha pão e carne. Ou seja, preferiam estar escravos, mas com as sensações atendidas, do que se esforçarem na jornada de libertação. Esse é o grande símbolo ali dessa passagem. É o que acontece conosco. Preferimos ficar escravos das nossas paixões, mas com o imediato, com a satisfação imediata atendida, do que fazer a jornada de disciplina pelo nosso deserto em busca da verdadeira liberdade. É o que acontece conosco. A gente foge dos compromissos da fé, receando as responsabilidades e encargos que a fé sincera nos apresenta, de melhoria de nós mesmos, de coerência na vida. A gente foge disso achando que está fugindo dos problemas para cair em problemas maiores, que é o problema da nossa estagnação, que é o problema da ilusão. E aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e à dispersão, que acham que disciplina é prisão, quando, como dizia o Chico, a disciplina não são as grades, pelo contrário, é a chave da porta. O indivíduo acha que ser livre é viver como bem entender, fazer o que quer, na hora que quer, quando, como quiser, sem pensar na consciência, sem pensar nos outros, sem pensar nas consequências. Então ele não é livre, ele acha que é livre, porque não há liberdade fora, longe da disciplina, da fidelidade à nossa consciência. Há apenas uma liberdade falsa. Não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. Então, por mais queridos que sejam esses corações, eu não posso deixar de seguir avançando, me melhorando, progredindo, para compactuar com as posturas deles, para conquistar o apoio deles. Não, eu preciso seguir, ainda que não me compreendam, ainda que isso os desgoste. Não vou abandonar os compromissos, jamais o amor se findará, mas eu não posso, a pretexto de agradá-los, deixar de me transformar. Foi a difícil escolha ali no caso de Paulo, né, com relação ao seu pai. Só que o seu pai impôs uma condição, olha, ou ele ou eu. E aí Paulo realmente não teve escolha, né? Seguiu ali o Cristo. Claro que se fosse possível, ele queria conciliar o Cristo com o pai e propôs isso, mas o pai foi irredutível. Então, a pretexto de disputar-lhes apoio e entendimento, não pares.
Não pare de caminhar. Siga progredindo. Siga fazendo-se melhor. Porque mais tarde compreenderão o seu exemplo, o seu testemunho e, digamos assim, exaltarão ainda isso, né? Agradecerão profundamente a isso. Emmanuel agradecendo a Lívia. A gente vê logo pelo prefácio do livro Há 2000 Anos o que o coração dele sente por Lívia de gratidão, pela grandeza daquela mulher, do exemplo que ela teve, né? Sendo fiel ali ao Cristo, ainda contando com a incompreensão dele e tal, mas sendo fiel. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos. Então, mais do que querer apoio, né, compactuando com a estagnação em que estão, é avançar para oferecer a eles apoio do bem que fazemos, do bem que construímos em nós. E a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Então é isso, não dá para exigir e esperar de outros corações, assim como os benfeitores não esperam de nós, uma compreensão que é filha do tempo, da maturidade. Imagina se Jesus exigisse isso de nós àquele tempo, quando esteve entre nós. Não, todo espírito que progride sabe que, por ora, o ser amado pode até não compreender as suas realizações, os seus empenhos, mas mais tarde essa compreensão virá e ela se converterá num grande estímulo ao progresso daquele ser amado. Todos os exemplos que a gente citou aqui hoje foi o que os tem impulsionado. Emmanuel tem progredido realmente por amor a Jesus, que ele não pôde compreender naquele momento, né? Por amor a Paulo também, que ele não pôde compreender em toda a profundidade naquele momento, por amor especialmente a Lívia. A gente vê o carinho com que ele se refere a ela, buscando alcançar, né, os patamares onde ela já está aí evoluindo. Se conheces companheiros que se distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara de luz, entrega-os a Deus e segue adiante. Então, lembra, antes de serem seus parentes, seus filhos, seu cônjuge, seu irmão, seus pais, eles são filhos de Deus. E Deus vela por todos. Deus, por meio da vida, a todos educa, a todos desperta, a todos instrui. Então não tenha a pretensão, não queira ter a pretensão de ser Deus na vida do outro, de definir os seus caminhos, de, né, ser esse condutor. Acenda a luz do exemplo e vai adiante. Entrega-os a Deus e segue, fazendo o seu melhor. Deus tem recursos para auxiliar a todos e a socorrer-nos a cada um. Então, olha que lindo isso, né? Deus tem recursos para socorrer a todos e amparar a cada um de nós naquilo de que nós necessitamos. Então, cessemos essa pretensão de divindades, de sermos aqueles que gerenciamos as escolhas e o progresso e os caminhos daqueles que amamos. Não. Amar é libertar. É, sim, acender luzes, colocar a candeia no alqueire, apresentar nortes, rumos, caminhos, mas sem arrastar, sem coagir, sem violentar nenhuma consciência. Eis o amor que aprendemos com Jesus, o renunciar, né, que está aqui no capítulo que nós lemos do Caminho, Verdade e Vida. Beleza, amigos? Espero que tenha sido útil aí a reflexão de hoje. Saibamos cada vez mais abençoar e seguir, porque realmente estaremos fazendo o melhor, né, diante de cada circunstância. Vamos ver aqui os comentários. O Nilmax Silva diz: acho muito difícil executar certos sentimentos como gratidão, paciência, amor, muito teste de resistência. Eu imagino que ele tenha dito que é muito difícil lidar com a falta disso, talvez, né? Quando a gente faz o melhor e o outro não tem gratidão, o outro não tem amor conosco. Ou talvez ele tenha dito exercitar gratidão, paciência, amor, enfim. É construção, amigo, né? É tudo construção. Toda árvore um dia foi pequenina semente. Teve ali todo um cuidado para que ela pudesse chegar a ser uma árvore.
Então, as sementes do Evangelho nós as recebemos toda vez que estudamos com Jesus, toda vez que estudamos a doutrina espírita. E aí cabe a cada um de nós, lavradores de nós mesmos, cultivadores do nosso campo interior, zelar por elas, nos pequenos esforços de cada dia, porque então essa sementinha, muito antes do que a gente imagina, ela vai se convertendo numa árvore, e ela já vai trazendo as primeiras flores e os primeiros frutos para iluminar a nossa vida. A Patrícia aqui disse, né, uma frase lá do Evangelho de João, a respeito de Jesus, que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. E ela acrescenta tudo a seu tempo e cada um com o seu despertar. Exatamente, Pati. Nós precisamos acender essa luz, assim como Jesus nos ensinou a fazer, e entender que esse compreender, essa compreensão virá na medida em que cada um internamente for acendendo a luz do próprio discernimento. Por isso, como disse aqui Emmanuel, a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Não esperar, portanto, dos outros o que ainda não podem dar. Entendê-los em suas circunstâncias, em seu momento, em sua faixa de buscas e de consciência, fazer o nosso melhor, abençoando e seguir com os nossos compromissos diários. Beleza, meus amigos? Que Deus abençoe, então, a todos vocês. Uma excelente semana, um ótimo final de semana também. Muita paz no coração de cada um de vocês. Retornamos, então, na quarta-feira que vem para o penúltimo capítulo da obra Calma. Nos vemos lá, se Deus assim quiser. Fiquem com Ele. Muita paz e muita luz. Até a próxima.